abrir nossa Bíblia em Eclesiastes, livro do pregador, Eclesiastes capítulo 9, versículos 10 e 11. Livro de Eclesiastes, ou livro do pregador, capítulo 9, versículos 10 e 11. Eclesiastes é um dos 3 livros escritos por Salomão. Diz que Salomão escreveu cantares na sua juventude, por isso ele é um livro bem romântico, bem poético, mostrando toda aquela beleza, esplendor da juventude, os sonhos e todas as aspirações do coração de um homem. Já o livro de Provérbios, escrito por Salomão durante a sua fase de maturidade, ele aconselha os mais jovens a seguir o caminho da sabedoria. Eclesiastes, por sua vez, foi escrito no período da velhice de Salomão, onde depois de ter experimentado os prazeres, as alegrias da juventude, de ter vivenciado os momentos de maturidade da sua vida, ele agora chega a uma conclusão final e traz nesse livro do Eclesiastes tudo aquilo que ele aprendeu na vida, tudo aquilo que ele pôde reter, tudo aquilo que ele trouxe de lição, tudo que a vida lhe ensinou. E essas lições são passadas para nós nesse livro, que nós vamos ler agora 2 versículos. Eclesiastes capítulo 9, o versículo 10 e o 11, que nos diz exatamente assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eu vou ler novamente, aliás eu vou ler do versículo, 10 e 11. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, ou em alguma outra tradução, tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Por quê? Porque para a sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Vamos orar então? Nessa oração nós queremos dar graças a Deus, todo louvor, toda honra, toda glória ao Senhor, por esses 23 anos do Ministério Plenitude. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, por isso nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado e com certeza irá continuar nos ajudando em todos os planos, projetos, em tudo aquilo que o Senhor tem determinado para esta obra. E eu quero agradecer de coração a Deus por todas as oportunidades que nós temos tido através desse ministério, pela vida de cada um que tem somado, pela vida de cada um que tem dado a sua contribuição, o seu trabalho, pela vida de cada um que participa conosco nesta obra. Sem a participação de cada um de vocês, essa obra não poderia existir. E Deus com certeza recompensa a cada um pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua abnegação. E nós queremos agradecer a Ele de coração por tudo. Então, nesse momento, que você possa junto comigo dar graças ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque até aqui Tu tem nos ajudado, Senhor. Até aqui foram lutas, foram bastante dificuldades, mas Tu nos ajudou a superar cada um dos desafios e com certeza irá continuar nos ajudando a superar todos os desafios, todas as dificuldades, e irá nos ajudar a chegarmos aonde Tu desejas, no plano, no propósito, Senhor, em tudo aquilo que Tu tens para esta obra, Senhor. Nós queremos Te dar graça, Senhor, nós queremos Te tributar todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor, porque a Ti pertence a honra, a glória, a força, o louvor, o poder, a soberania, a sabedoria, as ações de graças para todos sempre, Pai. Então, se até aqui nós chegamos, foi pelas Tuas mãos, ó Pai, e com certeza as Tuas mãos
irá continuar nos ajudando, Senhor, a galgarmos tudo aquilo que Tu tens para nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, eu quero Te dar graças por cada um dos companheiros, cooperadores desse ministério, por cada uma das pessoas, Pai, que Tu tens levantado, Senhor, para ajudar, Pai. Que Tu esteja retribuindo a cada um, que Tu esteja dando a força a cada um, Pai, que Tu esteja a cada um, Pai, a cada dia, Senhor, nutrindo de força, de sabedoria, de ânimo, de coragem, Pai, para prosseguirmos além, Pai, porque as dificuldades são grandes, ó Pai, mas, Pai, em todas as nossas dificuldades, Tu sempre está nos ajudando, Pai, e Tu sempre está dando a cada um toda a retribuição, toda a recompensa, e nós cremos, Pai, que a nossa recompensa maior nós teremos no céu, Pai, quando lá nós chegarmos e podermos ouvir de Ti: bem está, servo bom e fiel, porque no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra agora no gozo com o teu Senhor. Sim, são essas as palavras que nós queremos, ó Pai, ouvir de Ti. Por isso nós renunciamos, por isso nós negamos a nós mesmos, por isso nós tomamos a nossa cruz e seguimos a Ti, a cada dia, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu quero ler ainda um outro versículo que se encontra na primeira carta aos Coríntios 10, 31, que diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, amém? Queridos, se nós fôssemos perguntar qual o propósito da nossa vida, qual o propósito da nossa existência, qual o nosso propósito nesse mundo, eu creio que cada um teria uma resposta diferente, mas a resposta mais certa, a resposta mais significativa é que nós nascemos com um propósito divino, e esse propósito há de ser cumprido por Deus em cada um de nós, na nossa vida, para que assim nós possamos glorificar aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos trouxe a esse mundo. Você sabe qual é o propósito da sua existência? Para que você está aqui? Afinal, você não está aqui simplesmente por uma passagem sem objetivo, uma passagem sem uma definição, uma passagem sem um propósito. Há um propósito para a nossa existência. Quantos creem assim? Você já descobriu o propósito da sua existência? Numa forma geral, nós podemos saber, se você não tem um propósito específico, se você não sabe qual a sua missão específica, eu posso te dizer qual a missão geral que o Senhor nos destinou. No Evangelho segundo escreveu Mateus, ficaram registradas as palavras do Senhor Jesus, logo após a sua crucificação, logo após a sua ressurreição, e ele diz assim, portanto, vão pelo mundo afora, indo pelo mundo afora, façam discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardar todas estas coisas que vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, um recado especial para aqueles que se batizaram hoje, um recado especial para você que está nessa caminhada. Saiba que o maior propósito que Jesus estabeleceu na sua vida foi você ir e fazer discípulos. Você tem uma missão, fazer discípulos. Tudo que nós fazemos nessa vida tem um propósito, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus Pai. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e assim glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando nós fazemos de coração para o Senhor todas as coisas dessa vida, tudo irá contribuir para a glória de Deus, tudo irá fazer com que as pessoas vejam a glória de Deus na nossa vida. Queridos, muitas vezes nós estamos, ou as pessoas estão perdidas nesse mundo, estão dizendo assim, eu não sei qual é o propósito da minha existência, e sem saber o propósito da sua existência, as pessoas continuam caminhando, continuam indo sem ter uma direção, continuam fazendo as coisas sem ter um propósito. Olha,
Deus destinou cada um para alguma atividade específica. Eu não sei qual atividade que você desenvolve no seu dia a dia, eu não sei quais são as tarefas que você faz, mas a palavra do Senhor é veemente e clara, dizendo assim: olha, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. As pessoas têm que ver isso em nós. Para simplificar, para mostrar para você de uma forma mais clara, na China havia uma cristã chamada Dorothy Shinsung. Ela viveu nos campos de concentração da China e ela ficou presa durante 20 anos. Ali naquela prisão confinada, onde as mulheres ficavam ali boa parte da sua vida, muitas delas se sujeitavam à prostituição para ganhar favor daqueles que tomavam conta dela naqueles presídios. Então, para às vezes ganhar algum favor, para às vezes serem privilegiadas, elas vendiam o seu próprio corpo. Dorothy Shinsung, essa chinesa cristã, ela determinou que ela não iria fazer isso porque ia contra os princípios dela. E é claro, como uma cristã, ela não poderia fazer isso. Ela ali acabou adquirindo de outras presidiárias, ela acabou sendo perseguida. Com isso ela adquiriu uma perseguição de outras presidiárias, porque ela não agia da mesma forma como as outras presidiárias. E aconteceu que ela foi destinada a uma tarefa muito, muito penosa, muito difícil naquele presídio. Qual era a tarefa de Dorothy Shinsung? Ela tinha que catar fezes de animais para a produção de esterco. Era uma tarefa humilhante, era uma tarefa degradante, mas ela fazia aquilo de coração. Ela passava o dia catando fezes, a roupa dela cheirava mal, ela que era muito bonita, acabou ali perdendo a sua beleza, vivia suja naquela tarefa tão baixa, tão degradante, a qual destinaram ela. Mas ali, ela fazia de coração para o Senhor, lembrando desse texto: tudo que te vier as mãos para fazer, faça-o conforme a sua força, porque na sepultura para onde tu vais, não há trabalho, não há obras, não há nada que você possa fazer mais. E tudo que façamos, quer bebamos, quer comamos, tudo que façamos, façamos para a glória de Deus Pai. Pensando nessas palavras, Dorothy Shinsung, ela quis fazer aquilo da melhor forma. Enquanto ela catava aquelas fezes, enquanto ela via o seu exterior sujo, ela consigo meditava assim: Senhor, muito obrigado por esse trabalho, apesar de ser sujo, apesar de ser degradante, Senhor, esse trabalho me ensina uma lição. O meu interior não está limpo, meu interior, assim como o exterior, está sujo, e eu preciso de uma limpeza, eu preciso de uma purificação, porque o meu interior não está mais limpo do que o meu exterior. E assim, Shinsung, naquela atividade diária, ela desenvolvia esta oração. Por ela realizar aquele trabalho, os que tomavam conta das presidiárias não mexiam com ela, não tocavam nela. E ali, durante aqueles 20 anos de trabalho forçado em presídio comunista na China, ela pôde evangelizar, ela pôde falar de Cristo, ela pôde ganhar muitas almas para Jesus. E depois de ter saído daquele presídio, ela continuou fazendo a sua obra, a obra de Deus com seu esposo, e eles puderam ver uma grande multidão, um grande número de almas sendo salvas. Então isso é um exemplo daquilo que nós podemos fazer, transformar as nossas atividades mais simples do dia a dia em uma atividade, em uma realização para a glória do Senhor. Muitas vezes, queridos, nós ficamos pensando assim: não vou fazer isso porque outra pessoa pode fazer, não vou fazer isso porque talvez outra pessoa já esteja fazendo, eu não vou fazer isso porque talvez não seja necessário. Vocês conhecem aquela história do todo mundo, alguém, do qualquer um e do ninguém? Então conta-se que todo mundo, havia um importante trabalho a ser feito, e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo.
todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. No final, todo mundo culpou alguém, porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Então essa história do todo mundo, do alguém, do qualquer um e do ninguém, porque havia um trabalho importante a ser feito, todo mundo tinha certeza que alguém o faria, qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. No final, todo mundo culpou alguém, porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Então é assim, a gente sempre pensa assim: alguém vai fazer isso, eu não vou fazer. Todo mundo já deve ter feito, não vou fazer. E no fim ninguém faz, e aí culpa-se aquele que não fez, porque aquele era um trabalho que qualquer um poderia ter feito, mas ninguém o fez. Então é um trocadilho de palavras, mas reflete exatamente aquilo que acontece muitas vezes, quando nós estamos envolvidos num trabalho conjunto, quando muitas vezes nós estamos envolvidos nas atividades do dia a dia, seja numa instituição, seja numa corporação, seja numa empresa, seja na igreja, o lugar onde todos nós temos a oportunidade de fazer alguma obra para o Senhor. E a palavra enfática do sábio Salomão é: tudo o que te vier às mãos para fazê-lo, faça-o com toda a sua força, porque na sepultura para onde você vai, não há trabalho, não há obra, não há nada a ser feito. Nós sabemos que a sepultura é um lugar que todos nós iremos, um dia mais cedo ou mais tarde. Lá não existe mais obra a fazer, nenhuma. Portanto, a oportunidade de fazermos alguma coisa é nesta vida, é nesse tempo, enquanto estamos vivos, porque esta é a oportunidade que nós temos, e temos que fazer tudo para a glória de Deus, amém? Olha, com certeza, um dia nós seremos lembrados, ou pelas coisas boas que nós fizemos, pelas coisas que nós deixamos de fazer, ou por alguma marca negativa que nós deixamos aqui nessa vida. Você preferirá ser lembrado, ser lembrada, por aquilo de bom que você fez, pelas marcas positivas que você deixou na vida de alguém, na vida das pessoas, ou por uma falha de caráter, por algo que você deixou de fazer, você poderia ter feito e não fez, ou por alguma marca negativa que você deixou imprimido nas pessoas. Enquanto aqui nós estamos vivendo, nós temos oportunidade de fazer o bem. Façamos, pois, o bem. No nosso dia a dia, nós temos muitas oportunidades. Então, queridos, que as palavras do Senhor Jesus, que foram ditas ali naquele monte, onde ele foi assunto aos céus, e que ecoou pelos 4 cantos do universo e ecoa até hoje, estejam gravados no nosso coração. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, se nós temos uma obra a fazer, esta obra é difícil, nós temos a certeza que Ele está conosco nos ajudando, Ele está conosco nos dando todas as condições para que nós consigamos fazer da melhor forma possível. Olha, eu fiquei observando os cânticos cantados, todos eles falaram da obra de Jesus, daquilo que Jesus fez na nossa vida. Todos eles falaram dos sofrimentos de Cristo, daquilo que Cristo passou. Será que isso toca o nosso coração, para nós sabermos que tudo o que nós possamos fazer é o mínimo que nós poderíamos fazer, diante de todo o sacrifício de Jesus, diante de tudo aquilo que Ele sofreu por nós, diante de tudo aquilo que Ele nos legou?
todas as coisas que nós passamos, de todas as coisas, olha, se torna o mínimo do mínimo que nós poderíamos fazer a Ele. E o que nós temos feito? Temos dedicado a Ele de coração, temos entregado a Ele nossos dons, talentos. Afinal, olha, cada um de nós, se nós abrirmos a Bíblia em Romanos capítulo 8, existe uma lista de dons chamados dons básicos. Abra lá junto comigo. Lista de Romanos 8. Cada um de nós, queridos, cada um de nós, aliás, Romanos 12, cada um de nós temos pelo menos um destes dons. E quando nós utilizamos esses dons para a glória de Deus, o resultado é que a obra do Senhor é feita. Amém? Então nós temos aí, na lista dos dons básicos, que são aqueles dons que Deus colocou em nós, já no ventre. Nós temos essas aptidões, seja a contribuição, seja a profecia, seja o dom de encorajar os outros, seja o dom de consolar, seja qualquer outro dom, Deus colocou em nós para que nós pudéssemos realizá-los, para que nós pudéssemos fazê-los da melhor forma possível e assim vivermos os seus propósitos. Olha só, Romanos 12, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse é o culto inteligente de vocês, que vocês se entreguem, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se amoldem, não tomem a forma, o padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Qual o seu lugar? Qual a sua função? Qual a sua posição no corpo de Cristo? Será que você se identificou com algum desses dons? Todos nós, aqui olha, todos nós, sem exceção, todos nós temos pelo menos um dom, desta lista de Romanos 12, um dom. Alguns têm mais de um, mas todos nós temos pelo menos um. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Vou repetir. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que o exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Todos aqui têm dom de profetizar?
Como Paulo perguntou ali na igreja dos Coríntios, será que todos nós temos dons de profetizar? O que é profetizar, pastor? É você proferir palavras, que venham exortar, edificar ou consolar outras pessoas. Essas palavras proferidas que vão edificar, exortar ou consolar, podem ser ditas tanto aqui no púlpito, como pode ser ditas para você numa conversa pessoal com alguém, na sala da sua casa, no seu trabalho, ali via rede social, onde você estiver, você pode exercer esse dom profético. Todos aqui têm esse dom? Nem todos, mas talvez o seu dom aí dessa lista seja o segundo. Qual que é o segundo? Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se é o dom da profecia, use-o na proporção da sua fé. Olha, a orientação para quem tem esse dom da profecia, faça-o conforme a sua fé. Se você tiver dúvida, não exerça. Tudo que nós fazemos na dúvida é pecado. Eu não sei se Deus está mandando entregar aquela palavra para alguém. Está em dúvida? Não entregue. É pecado. Se essa convicção vem ao seu coração, olha, eu tenho certeza que Deus está me dando essa palavra para essa pessoa, faça-o na medida, na proporção da sua fé. Agora, querido, o segundo dom, se o seu dom é servir, sirva. Olha, esse é um dos dons mais maravilhosos dessa lista, servir. Quanta oportunidade de servir você tem na obra de Deus, quanta oportunidade. E quão raras são as pessoas que se colocam à total disposição do Senhor para servir, sendo que o próprio mestre, sendo ele o Deus, sendo ele o Criador de todas as coisas, sendo ele aquele que sustenta o universo, o que ele fez? Quando ele estava ali diante dos seus discípulos, ele tirou a sua veste, cingiu-se de uma toalha, pegou uma bacia e ali ele passou a lavar os pés dos seus discípulos, quando esses estavam numa casa onde não havia o anfitrião para recebê-los e para fazer essa vez. O que o Senhor Jesus estava ensinando para a gente ali? Que nós fomos chamados para servir. Há um lema que é escrito nas paredes do Exército Nacional que diz assim: se você não vive para servir, você não serve para viver. Pegar? Se você não vive para servir, você não serve para viver. Porque a nossa vida, queridos, é servir. Tudo que nós fazemos, nós estamos servindo. Se o nosso propósito de vida não é servir, nós não estamos no propósito divino. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Agora, tem aquelas pessoas que têm esse dom de uma forma especial. Ele não pode ver uma necessidade que ele ali está exercendo o seu serviço. Isso aqui está meio torto, eu vou arrumar aqui, vou fazer a minha vez aqui. Não é uma pessoa perfeccionista, isso é outra coisa, né? Tem pessoa que tem aquele distúrbio, aquele toque, né? Ela não pode ver nada assim fora de alinhamento, ela não pode ver nada fora da simétrica, que ela vai, tenta colocar tudo de uma forma certa. Não, eu estou dizendo uma necessidade. Eu estou vendo aqui uma necessidade de arrumar essa mesa, eu vou arrumar. Eu estou vendo aqui uma necessidade de colocar isso no lugar, eu vou colocar. É um dom. E geralmente, queridos, esses dons básicos da lista de Romanos 12, como eu disse, todos nós temos um ou mais. E na maioria das vezes nós já nascemos com esse dom. E esse dom vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando na nossa vida. Diz mais ainda, olha, se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Tem pessoas que têm essa especialidade na vida, já repararam nisso? Tem pessoas que, onde ela chega, ela não pode ver ninguém para baixo, que ela já passa a dar uma força para aquela pessoa, ela sempre tem uma palavra para levantar, seja no olhar dela, seja no sorriso, nas atitudes dela. Ela é uma pessoa que tem essa capacidade de dar ânimo aos outros.
Contrário daquelas pessoas que chegam assim no ambiente, né? E deixam as pessoas para baixo. Não, essa pessoa que tem esse dom de dar ânimo, essa pessoa pode ter certeza que vai ser muito útil na obra do Senhor, porque certamente ela vai encontrar muitas pessoas desanimadas no caminho, ela vai encontrar muitas pessoas fracas que vão precisar da sua força. Agora, queridos, se o seu dom é contribuir, que contribua generosamente. Nesses 35 anos de ministério, eu já vi as pessoas pedirem os mais diferentes dons. Ah, pai, eu quero o dom de profetizar. Pai, eu quero o dom da palavra de sabedoria, eu quero o dom de ter revelação das coisas, eu quero o dom de falar em línguas. Será que falar em línguas, por que falar em línguas não está nessa lista de dons? Porque está na lista de manifestações do Espírito, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Reparem, queridos, Romanos 12, são dons básicos, que acompanham você desde o nascimento até a vida toda. Primeira carta aos Coríntios 12, são manifestações do Espírito, que podem acontecer na tua vida uma vez, nunca mais. Pode acontecer esporadicamente, pode acontecer uma vez ou outra, mas esses dons aqui acompanham você, querido. Esse dom assim está ligado na sua vida, está intrínseco na sua vida, não tem como você se separar dele. É o seu dom natural. Agora, queridos, já as manifestações do Espírito, pode acontecer uma outra vez. É por isso que nós não podemos medir a espiritualidade de alguém, porque ele falou em línguas, porque ele fala em línguas, porque ele profetiza. Isso são manifestações do Espírito. A Bíblia diz e nos mostra que Deus pode usar até uma mula. A Bíblia nos mostra que Deus pode usar um animal qualquer. Por que Ele não poderia nos usar? Então, não é para a pessoa se gabar. Ah, Deus se manifesta na minha vida através dos dons de línguas. Deus se manifesta na minha vida através da profecia. Obrigado, querido. Deus te deu o seu galardão. Não quer dizer nada, queridos, nada, absolutamente nada, porque até um animal pode ser usado na profecia. Balaão, não teve uma mula que falou com ele? Agora, queridos, cá entre nós, deixa eu te contar um segredo. Eu tenho de vivência cristã praticamente desde o meu nascimento. Esse ano eu completo 60. Eu tenho uma vivência cristã desde a minha infância, desde o meu nascimento, desde o meu berço, e 35 anos de ministério. Vou te contar um segredo. Os piores exemplos, as piores pisadas na bola que eu já vi nesses mais de 50 anos de caminhada, foram de pessoas que aparentavam uma espiritualidade, pessoas que eram os que mais falavam em línguas, pessoas que profetizavam, pessoas que diziam ter todos os dons. Esses foram os piores exemplos que eu já vi na minha vida, queridos. Não é falando mal, mas eu estou dizendo a minha experiência. Já por outro lado, aquelas pessoas que não manifestam, não tem essas manifestações exuberantes do poder de Deus, não tem essas manifestações mirabolantes, mas tem dentro de si um controle da sua alma, tem um autodomínio, tem amor, tem paz. Ah, queridos, essas pessoas foram as que mais marcaram minha vida, porque em Gálatas capítulo 5, versículos 22 em diante, está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Ah, queridos, as pessoas que têm essas qualidades, características na sua vida, são as pessoas que mais marcam outras pessoas, são as pessoas que mais deixam marcas positivas na vida de outras pessoas. Pense aí com você, pense
nas pessoas que mais influenciaram a tua vida. Qual era a característica dessas pessoas? Eram aquelas pessoas explosivas no seu dom? Eram aquelas pessoas que demonstravam uma manifestação do Espírito na vida delas? Ou eram aquelas pessoas que tinham essa calma, essa paz, essa manifestação, essa mansidão, esse amor, essa alegria, essa paz, esse domínio próprio? Pode ter certeza, queridos, que contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há como você julgar essas pessoas. Você pode julgar as pessoas baseado naquilo que ela é, não tanto naquilo que ela faz. E continuando essa lista de dons, queridos, nós temos aí... eu ia falar mais uma coisa, sobre o dom da contribuição. Eu já vi pessoas, durante esses 35 anos de ministério, pedindo os mais diferentes dons, principalmente os dons que são mais visíveis. Senhor, eu quero ter o dom de profetizar, para impressionar as pessoas, para me revelar o oculto, o segredo na vida de cada uma delas, para as pessoas ficarem olhando para mim, dizendo, esse é um profeta. Olha, vocês sabiam, queridos, que até na macumba tem profecia, que até um macumbeiro revela coisas da vida das pessoas? Ele tem Deus? Não, mas ele fala, traz revelações sobre a vida das pessoas? Traz. Então, e há na vida das pessoas uma tendência a querer saber o futuro. Então, lá no mundo a pessoa estava acostumada a ir nesses lugares, a ir nesses antros, para saber o futuro dela, o que aguarda. Vocês pensam que as pessoas vão nesses lugares porque elas gostam daquele batuque, porque elas gostam daquelas danças, porque elas gostam de ver pessoas manifestadas? Não, elas vão lá para saber o seu futuro, porque alguém disse para elas, olha, vamos comigo naquele tal lugar, que ali o tal negócio lá entra na vida da pessoa, e ele revela tudo, ele fala tudo através dessas forças, ele fala coisas da tua vida. Vamos lá? E olha que ele sabe, o maligno, ele conhece a nossa vida, ele sabe detalhes, e aí quando a pessoa vai num lugar desse, que o maligno revela coisas para ele, fala, como a pessoa sabe, isso é impressionante. E aí fala qualquer coisa, joga na vida da pessoa qualquer coisa que vai acontecer. Olha, vai acontecer com você isso e isso. Às vezes coisas para o bem, coisas para o mal. E muitas das vezes essas coisas acontecem. Como ele faz isso? Ele joga a profecia. Olha, estou vendo que vai acontecer isso e isso na tua vida. E lá na frente ele prepara o terreno para que aquela coisa aconteça na vida da pessoa. E aí, para que a pessoa venha dizer depois, olha, ele falou que ia acontecer isso, aquilo na minha vida e aconteceu. Engano, espírito de engano. Ele fala e depois ele trabalha para que aquilo venha acontecer na vida da pessoa. E muitas vezes, a pessoa vem para a igreja acostumada com essa vida, pensa, bom, agora eu posso, de uma forma que não desagrada a Deus, saber o meu futuro. Eu vou consultar o meu futuro, eu vou lá na igreja do profeta tal, porque aquele profeta vai revelar coisas sobre a minha vida. Queridos, será que nós precisamos saber o que vai acontecer conosco? Nós já não temos pela Bíblia, escrito aqui, todo o futuro que nos aguarda? Para que nós vamos querer saber o que me espera amanhã? Das duas, uma, ou a revelação do meu futuro vai me deixar em pânico, vai acabar comigo, porque vai antecipar um mal que está lá na frente, que talvez nem aconteça, eu vou antecipar isso, e eu vou passar a sofrer antecipadamente, ou então, aquilo de bom, que me aguardava lá na frente, eu vou estragar, por saber antecipadamente o que me aguardaria. Então, nós não precisamos ficar preocupados com o nosso futuro. O profeta Jeremias, ele disse assim a respeito de Israel, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O Senhor é que sabe os pensamentos que tem a respeito de nós, amém? E Ele não precisa dizer para nós tudo aquilo que vai nos acontecer. Então, queridos,
com relação ao dom da contribuição. Eu já vi pessoas pedirem os mais diferentes dons: profecia, falar em línguas, dom de milagres, isso, aquilo. Mas nos 35 anos de ministério, eu nunca vi alguém fazer essa oração: Senhor, dai-me o dom da contribuição. Pode ser que alguém já tenha feito no seu íntimo e eu não saiba. Mas cá entre nós, você já pediu a Deus esse dom da contribuição? Por que as pessoas não pedem esse dom? Porque elas acham que se pedirem esse dom, elas nunca vão ter nada. Elas sempre vão ser pobres, porque elas vão ter, mas vão ter que contribuir, elas vão ter que distribuir, elas vão ter que dar. Queridos, eu nunca vi alguém pedir esse dom, mas eu já vi pessoas que têm esse dom, e são as pessoas mais abastadas que eu já conheci. São as pessoas que parece que são uma fonte inesgotável. Quanto mais elas dão, quanto mais elas distribuem, mais elas têm. Porque Deus sabe a quem Ele confia as suas riquezas, a quem Ele confia os seus recursos. Ele sabe que não vai parar na vida daquela pessoa, não vai parar por ali as bênçãos que Ele dá, as bênçãos que Ele distribui. Ele sabe que aquela pessoa não vai reter consigo, mas ela vai distribuir, ela vai dar, ela vai contribuir, e ela se torna, na verdade, uma fonte inesgotável de recursos, que quanto mais ela distribui, mais ela recebe. Há um paralelo, uma comparação entre o Rio Jordão, que vocês viram naqueles vídeos, e o Mar Morto. O Mar Morto, ele não produz nada, não tem vidas marinhas lá, não tem peixes, não tem plantas. Por quê? As águas que ali chegam são represadas, ficam paradas, e aí acabam até criando um lodo, acabam até criando muito sal. São águas que não prestam. Eu mesmo, querido, tive uma péssima experiência nesse Mar Morto. Nunca mais quero entrar nesse Mar Morto, porque a água é tão salgada, chega a arder a pele. E sem querer eu acabei engolindo essa água, acabei deixando essa água entrar no meu olho, e eu fiquei mal o resto daquele dia com aquela água tão pesada, aquela água tão saloba, aquela água que não faz bem. Já o Rio Jordão é um rio que você entra nele e você tem vontade de ficar o dia inteiro, que as águas correm, existem vida, ali ele produz peixe, ali ele produz as plantas marinhas, ali ele produz árvores nas suas margens. É um rio que distribui, é um rio que corre toda a extensão do território de Israel e vai distribuindo suas águas para outros afluentes e inclusive distribui as suas águas para o Mar Morto. Só que elas chegam ali no Mar Morto e param, ficam represadas, não seguem o seu curso. Então, se Deus tem te dado recursos, querido, é para que você distribua, para que você ajude, é para que você contribua, porque assim você vai receber muito mais e muito mais recursos na tua vida. Bom, queridos, já estamos caminhando para o fim. Agora tem outro dom aqui, que é importantíssimo. Se o seu dom é exercer liderança, que exerça com zelo. Olha, queridos, não se engane, de cada um desses dons que Deus nos deu, Ele vai cobrar. Ele vai perguntar para mim, vai perguntar para você: o que você tem feito dos dons que eu coloquei ao seu dispor, dos dons que eu coloquei na tua vida, para você usar, para você realizar a minha obra? Será que tudo que te tem vindo à mão, você tem feito com toda a sua força, com todo o seu zelo, com toda a sua dedicação? Será que tudo que você tem feito na vida, você tem feito para a honra e glória do Senhor? Lembre-se, na sepultura, para onde nós vamos, não existem obras, não existem nada que nós possamos realizar. A nossa oportunidade de realizar está no aqui e agora. Todo mundo, muitas pessoas ficam esperando. Eu estou esperando o dia de Deus realizar aquela grande obra na minha vida, e ficam esperando por essa grande obra, e ficam aguardando, sem saber que esse dom básico já está na sua vida. Além de exercer liderança, que deve ser feita com zelo, você pode ter o último dos dons que está nessa lista,
que é de dar ânimo. Então, olha, todos esses dons são importantíssimos. Profetizar é importante, presidir ou exercer liderança, dar ânimo, contribuir, enfim, aconselhar, exortar, tudo isso é importantíssimo, querido. E a obra do Senhor necessita. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: orai ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara, pois a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Queridos, tem uma linda oração de um atleta americano, escrita no século passado. Olha só, esse atleta, ele ficou paraplégico, ele não podia mais exercitar a sua atividade atlética, e descobriram uma oração que ele fez, que ficou muito famosa, muito célebre. Olha a oração que esse ex-atleta que ficou paraplégico, o que ele escreveu. Ele disse assim, olha: pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos, e Ele me fez fraco para conservar-me humilde. Pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos, e Ele me deu a doença para compreendê-lo melhor. Pedi a Deus riqueza para tudo possuir, e Ele me deixou pobre para que eu não fosse egoísta. Eu pedi a Deus poder para que os homens precisassem de mim, e Ele me deu a humildade para que dele precisasse. Eu pedi a Deus tudo para gozar a vida, e Ele me deu a vida para gozar de tudo. Senhor, não recebi nada do que eu pedi, mas deste-me tudo o que eu precisava, e quase contra a minha vontade, as preces que eu não fiz foram ouvidas. Louvado sejas, ó meu Deus, entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Olha, que oração linda, hein? Que oração linda. Esse ex-atleta que ficou paraplégico, impedido de realizar as suas atividades, ele fez. Vou repetir, olha. Ele pediu a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos. E Deus o fez fraco para conservar-se na humildade. Ele pediu a Deus que lhe desse saúde para realizar grandes empreendimentos, mas Deus lhe deu a doença para que ele pudesse compreender melhor a Deus. Ele pediu a Deus riqueza para tudo possuir, e Deus o deixou pobre para ele não ser egoísta. Ele pediu a Deus poder para que os homens precisassem dele, e Deus lhe deu humildade para que ele precisasse de Deus. Ele pediu tudo a Deus para gozar a vida, e Deus deu a vida para ele gozar de tudo. E ele disse: Senhor, não recebi nada do que pedi, mas deste-me tudo o que eu precisava, e quase contra a minha vontade, as preces que eu não fiz foram ouvidas. Louvado seja o Senhor. Queridos, que oração, hein? Muitas vezes, olha, Deus não nos responde a oração da forma como nós queríamos, é para o nosso bem, tudo acaba contribuindo para o nosso bem, e muitas vezes Ele até atende e realiza na nossa vida aquilo que nós não pedimos, porque também é para o nosso próprio bem. Então, queridos, que possamos meditar nessas palavras, e possamos refletir: será que tudo aquilo que tem vindo à nossa mão para fazer, para realizar, será que nós temos feito conforme a nossa força, com toda a nossa dedicação? Olha, a Bíblia não manda você fazer além das suas forças, mas ela manda você fazer de acordo com as suas forças, de acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo que você pode fazer. Por quê? Deus nunca nos dá uma cruz mais pesada do que nós podemos carregar. Ele nos dá a cruz na medida. E muitas vezes nós reclamamos do tamanho da nossa cruz. Naquele livro chamado O Peregrino, não sei se você já leu ou já assistiu o filme, assista, muito importante. O Peregrino
é o maior best-seller do mundo depois da Bíblia Sagrada. Esse livro é uma alegoria do cristão nesse mundo. E o peregrino, uma certa vez, ele reclamou que a sua cruz estava muito grande, pesada, estava muito longa. E no decorrer do caminho, ele não conseguindo carregar aquela cruz, ele corta a cruz no meio. Ele fala: bom, agora está mais leve, minha cruz está mais curta, minha cruz está mais leve, está mais própria para me carregar. Só que chegando num determinado lugar, havia um desfiladeiro a ser atravessado. Ele estava aqui de um lado da montanha, e havia aqui no meio um desfiladeiro que, para ele passar para o outro lado, ele precisava de uma ponte. Aí ele falou: meu Deus, como é que agora eu vou conseguir uma madeira para mim fazer de ponte e atravessar esse desfiladeiro? Aí lembrou-se que se a cruz dele continuasse do tamanho original dela, ele poderia usá-la como uma ponte para atravessar de um lado a outro daquele desfiladeiro. Mas por ele ter encurtado a sua cruz, ele não poderia mais usá-la como ponte. E assim é na nossa vida, queridos. Se nós reclamamos do tamanho da nossa cruz, Deus sabe, porque Ele nos deu... cadê a Tainá? No teclado, por favor. Se Ele nos deu aquela cruz, daquele tamanho, é porque nós precisávamos daquela cruz, naquele exato tamanho, e não mais curta. Porque a cruz, no tamanho exato que Deus colocou na nossa vida, na medida exata, não vai ser um peso, mas vai ser sim uma ajuda, um auxílio. Olha, aquele atleta, ele pediu a Deus tantas coisas, mas Deus deu o contrário. Ele pediu força, Deus lhe deu a fraqueza, para que ele se conservasse humilde. Ele pediu isso, mas Deus não deu, para que a vida dele permanecesse no propósito para o qual ele foi criado. E aí? Você já sabe o propósito de Deus para a sua vida? Uma coisa eu sei, eu não preciso ser profeta para dizer que cada um aqui tem um ministério muito importante, que é o ministério mais importante de todos. Sabe qual é esse ministério? Lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta aos Coríntios 5:18, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo falando: porque Deus nos reconciliou, Cristo nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Assim como Cristo nos reconciliou com Deus, com o Pai, Ele coloca na nossa vida esse ministério da reconciliação, para que você possa reconciliar outras pessoas com Deus. Olha que ministério importante. Você tem o dom, o ministério, a função de reconciliar outras pessoas com Deus, assim como você foi reconciliado com Deus através do sacrifício de Jesus. Se você queria saber um dos propósitos de Deus na sua vida, é esse. Agora a pergunta que eu faço: você tem realizado na sua vida esse ministério da reconciliação? Você tem reconciliado outras pessoas com Deus? Isso casa-se exatamente com a ordem que Jesus nos deu, que eu falava no início dessa preleção. Mateus capítulo 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa missão é tão importante que Jesus faz questão de estar conosco, nos acompanhando em cada passo dessa missão, para que nós possamos ter bom êxito. O ano está acabando, faltam menos de 2 semanas para terminar o ano.
2 semanas, 3 semanas. Quantas vidas você trouxe a Jesus neste ano? Vou mais além. Quantas vidas você trouxe a Jesus durante toda a sua caminhada com Cristo? Quantas vidas você reconciliou com Deus em todo o seu tempo de cristão? Há uma pesquisa que diz que 90% dos cristãos nunca ganharam uma alma para Jesus. 90% dos cristãos. Será que nós, por estarmos tão envolvidos só com nós mesmos, só com pessoas da igreja, será que nós deixamos o nosso convívio com as pessoas do mundo e nunca conseguimos trazer uma delas para Jesus? Eu não sei quantas pessoas aqui tiveram esse privilégio, mas uma das maiores alegrias da vida é trazer alguém para Jesus. É ou não é? Quando a gente convida alguém para estar na igreja e a pessoa vem e aquela pessoa permanece, aquela pessoa se batiza, aquela pessoa passa a dar frutos, é a maior alegria do mundo. Queridos, eu lembro quando eu trabalhava em empresas na minha juventude, eu não ficava satisfeito enquanto eu não levasse algum colega para a igreja. E de cada empresa que eu trabalhava, pelo menos uns 2, 3, eu sempre levava para a igreja. E alguns permaneciam, outros não, mas eu cumpria a minha parte. Onde eu estudava, eu fazia questão de falar de Jesus e conseguir levar algum deles a Cristo. Será que é assim com você? Será que você tem essa sede? É porque Deus colocou na sua vida o ministério da reconciliação, para que você pudesse reconciliar outras vidas com Deus. Recado para os que se batizaram hoje: você se batizou porque alguém apresentou Jesus para você, alguém falou de Jesus, alguém levou você a Jesus. Agora o que cabe a você fazer? Levar outros a Jesus, fazer a sua parte, não deixar que isso pare em você. Essa é uma corrente contínua, é um ganhando outro e ganhando outro. Por que hoje nós estamos no século 21 e o Evangelho chegou até aqui a nós? Começando por aqueles 12 discípulos do Senhor Jesus. Por quê? Porque eles não pararam, a missão não parou neles. Eles deram continuidade, mesmo após a morte de Jesus, mesmo após a ressurreição, a ascensão de Cristo, eles deram continuidade. E esse Evangelho chegou até nós hoje. E hoje nós estamos aqui salvos, cheios de alegria, cheios de vida, cheios de fé, porque um dia alguém testemunhou do amor de Cristo para nós. Será que nós vamos deixar isso parar em nós? Não, queridos, ninguém para uma fonte. Tenta bloquear o curso de um rio, o que acontece? Por algum tempo você bloqueia, mas esse rio ele vai procurar algum lugar para fluir as suas águas. Ele vai procurar algum lugar para transbordar, ele vai procurar algum lugar para passar, ele vai romper as barreiras. Há um rio que corre em você, que não há nada ou ninguém que possa pará-lo, e esse rio deve continuar fluindo na sua vida, para levar a água da vida, a água que tira a sede, a água que traz vida, a água que traz essa alegria de viver, essa força que só Jesus tem para proporcionar. Não deixe isso parar em você, mas deixa que flua e flua.